Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E olha só quem tá comigo aqui hoje de novo, a maravilhosa da Insider. Confesso pra vocês que no meu armário só tem peças Insider, tá? Porque assim, eu amo a versatilidade e o minimalismo dessas peças. Recentemente eu descobri um outro benefício disso daqui, tá? Vocês sabem que ela ajuda muito pra quem tem pet, que acaba não grudando aquele tanto de pelos, pelos soltam bem fácil desse tipo de tecido, porque é um tecido bem levinho e gostoso. Vocês também sabem que é uma peça anti-odor, também sabem que ela desamassa no corpo. Tudo isso eu já falei para vocês, mas o que vocês não sabem, que eu ainda não contei para vocês e que eu descobri recentemente sem querer querendo, digamos assim, é que ela ajuda muito, muito mesmo a não ficar todo queimado do sol. Eu tenho piscina em casa, tô sempre mergulhando, sempre com muito protetor solar, porque eu sou branquinho, senão eu viro um camarão, eu queimo mesmo. E agora eu comecei a utilizar essa tech t-shirt para ir para a piscina. E assim, minha vida mudou, porque eu me sinto muito mais confortável. E o que facilita também é que esse tipo de tecido aqui seca super rápido. Então mesmo quando eu entro com a tech t-shirt na água, logo que eu saio ali, daqui a pouquinho já tá seca, é muito confortável, muito gostoso. Não fica aquela coisa, sabe, pegando na gente, assim, aquele tecido molhado que fica pesado. Não, não fica. É super confortável. Super recomendo para você pegar uma praia, uma piscina e algo do tipo. Isso só prova, mais uma vez, o tamanho da versatilidade das peças da Insider, né? Que vai do escritório até a praia. Aí você vai me falar, Bruno, mas camiseta preta não dá muito calor? E não, não dá, garanto pra vocês. A Tech T-shirt, ela deixa o seu corpo respirar, então o tecido é super fresquinho, fica super confortável, traz até um conforto térmico. Mas se você quiser outra cor, na Insider Store tem várias cores. E é claro que com tanto benefício eu tinha que conseguir um cupom para vocês, né? Então, utilizando o meu cupom o Vilas, você tem um super desconto lá no site da Insider Store. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado o link da Insider Store e também no box de informação do vídeo. Corre lá, aproveita esse desconto, escolhe as suas peças e depois volta aqui para me contar que cor que você escolheu, combinado? E agora sim, gente, vamos pro caso de hoje. Hoje nós vamos viajar lá para o estado norte-americano de Wisconsin, que fica localizado na região norte do país. O ano era 1995 e a família da Jessica Mullenberg morava no condado de Stevens Point. Seus pais eram Monica Burgett e o Dale Mullenberg. Mas o casamento deles não durou muito tempo. Quando a Jessica ainda era muito pequena, os seus pais se divorciaram e a sua mãe Mônica se casou com um homem chamado Jack, com quem ela teve outros 2 filhos. Então, para esclarecer tudo isso, o ano era 1995, a Jéssica estava com 13 anos de idade, morava com a sua mãe, o seu padrasto e seus 2 meio-irmãos. Além disso, o seu pai Dale a encontrava todos os finais de semana, como tinha sido combinado no momento em que a Mônica se separou dele. Eles fizeram esse acordo, assinaram e estava tudo certo. A vizinhança em torno da casa da Mônica era cheia de crianças e os pequenos costumavam brincar juntos, trazendo muitas visitas e até passando a noite uns na casa dos outros. Na casa ao lado morava um menino da mesma idade da Jéssica, o que tornava a vida no bairro ainda mais divertida. Naquela época, nos anos 90, os pais não se preocupavam muito em saber onde os seus filhos estavam, porque já sabiam que a criançada estava se divertindo ao ar livre, andando de bicicleta, brincando nas trilhas, nos lagos e parques da região. A Jéssica era uma garota inteligente, bonita, sociável e muito ativa. Ela adorava andar de bicicleta, jogar futebol e vender biscoitos para os vizinhos. Ela estava sempre cheia de energia, mesmo quando a diversão era só ficar com os meninos. Mas quando o Jack, seu padrasto, recebeu uma generosa proposta de trabalho em outra cidade, a família teve que se mudar. Para Jéssica, isso foi uma novidade empolgante e ela não poderia estar mais feliz com a mudança. Ela estava empolgada em conhecer novas pessoas. Eles se mudaram para quase 200 quilômetros de distância, o que fez com que as visitas ao pai fossem reduzidas para uma vez a cada 15 dias, já que a viagem ficou bem mais longa.
No dia 17 de setembro de 1995, a Jessica estava na casa do seu pai biológico, o Dale, no trailer Cozy Acres Mobile Village, quando o homem ligou para sua ex-mulher, Mônica, em estado de pânico, dizendo que a Jessica tinha fugido de casa. A Mônica, obviamente, ficou extremamente preocupada e perguntou onde ela poderia estar e com quem estava. Um bilhete foi encontrado no trailer do Dale, supostamente escrito pela Jessica, dizendo que não voltaria para casa até estar a salvo de alguém que a forçava a fazer coisas ruins. Tanto a Mônica quanto o Dale acreditavam que alguém tinha forçado ela a escrever aquilo. E rapidamente eles perceberam que a Jessica não tinha fugido, mas tinha sim sido sequestrada. Só que o que a Mônica não sabia era a gravidade da situação. O homem que havia sequestrado a Jessica tinha uma obsessão por ela. Ele a seguia desde que a família se mudou para a nova casa e até conseguiu um emprego como auxiliar de professor na escola dela, colocando seu filho na mesma turma para ficar mais perto da garota. Todo esse drama começou quando esse homem chamado Stephen Oliver se mudou ao lado da casa deles em Stevens Point. Ele era um pai solteiro e todos achavam que ele era apenas um cara normal e prestativo. Ninguém desconfiava de nada quando as crianças iam brincar na sua casa, mas para Jessica a situação era muito mais complicada, porque ela começou a sofrer abuso daquele homem desde quando ela tinha apenas 8 anos de idade. Tudo começou com toques inadequados durante brincadeiras e mesmo sabendo que era errado, ela não falava nada. Com o tempo, os abusos se tornaram mais graves e o Stephen a ameaçou, dizendo que se ela contasse para alguém, ele eliminaria toda a sua família. A verdade é que a Jessica estava passando por uma situação muito difícil, mas ninguém percebeu. O Steven parecia fora de suspeita, ele até costumava levar as crianças ao cinema e para tomar sorvetes, e os pais adoravam isso. Mas por trás das aparências, a Jessica estava enfrentando um verdadeiro pesadelo. Quando ele começou a trabalhar na escola dela como assistente, a situação só piorou. Ele estava sempre por perto, ajudando a Jessica na sala de aula e ninguém percebia o que estava realmente acontecendo. Os professores e os colegas achavam que ela só precisava de um pouco mais de ajuda e que aquele homem estava sendo bondoso para ajudá-la. Durante o recreio, o Steven, que deveria estar supervisionando as crianças, se aproveitava dos momentos em que a Jessica ficava sozinha, fazendo com que ela se sentisse ainda mais presa. Ela queria pedir ajuda, mas sentia que ninguém poderia socorrê-la. E no meio disso tudo, o Steven, que era assistente de professor, criou um clube de escrita para as crianças, o que parecia uma boa ideia para manter os filhos ocupados após as aulas. O Dale e a sua esposa acharam ótimo e decidiram que as crianças poderiam participar. No entanto, esse clube era uma armadilha para Jessica. O Steven sempre acolhia as meninas para brincar de esconde-esconde e ela sabia que não estava segura naquela casa. Esse caso tomou um rumo ainda mais sombrio quando Stephen disse ao Dale que uma das histórias da Jessica tinha sido aceita por uma editora e que ele mesmo poderia levá-la a uma reunião de negócios. A Jessica, já desconfiada, perguntou se a sua mãe sabia dessa ideia maluca de o Stephen viajar com ela sozinho, mas o Dale confirmou que sim, que a mãe dela estava ciente, que estava de acordo, e ele disse isso mesmo sabendo que a Mônica nunca teria concordado com essa loucura, mas ele pensou que seria algo bom para a filha. E a Jessica, ela não tinha escolha, né, gente? Ela tinha que ir. Parte dela sentia uma empolgação, pois se tudo fosse verdade, sua escrita era boa o suficiente para conseguir um contrato de um livro aos 13 anos de idade, e realmente os sonhos podem se tornar realidade de forma inesperada, mas ela tinha também receio de que tudo fosse uma mentira. E a reação da Mônica ao telefone quando Dale ligou para informar que a sua filha estava desaparecida mostrava que ela não fazia ideia que a filha estava com o Stephen. Se ela soubesse, com certeza ela teria dito não, ela não teria permitido isso. Logo, os investigadores descobriram que o filho que o Stephen tinha total custódia estava na casa da mãe, a ex-mulher dele. Ela informou aos policiais que o seu ex-marido disse que iria para Detroit a trabalho e que ficaria fora por meses. Os investigadores seguiram diversas pistas, mas nada levava até eles.
O Stephen era conhecido como um nerd da computação que trabalhava em escolas, ajudando professores com inglês e redação. No entanto, o que ele escondia era a sua obsessão por crianças, e isso tornava tudo muito perturbador, principalmente o fato dele escolher ser um educador. Os investigadores conseguiram rastrear o antigo proprietário do carro do Stephen e conseguiram fotos do veículo. Eles examinaram todos os aeroportos, estações de trem e listas de passageiros, mas não encontraram os nomes de nenhum deles. As fotos da Jessica e do Stephen foram espalhadas em cartazes pelo país e também nas laterais de caminhões em viagem. Finalmente, depois de vários dias, parecia haver uma luz no fim do túnel. O carro do Stephen foi encontrado em um estacionamento do aeroporto de Kansas City. No entanto, os funcionários do aeroporto afirmaram que não lembravam de ter visto aquele homem ou aquela menina com as características das fotos. Eles lidavam com tantas pessoas diariamente que não conseguiam recordar. As listas de passageiros foram revisadas desde o dia do desaparecimento até o dia em que encontraram o carro, mas nenhum nome apareceu. Foi então que os oficiais pediram ajuda do programa America's Most Wanted e eles se dirigiram ao FBI em Washington e foram orientados a esperar, mas sabiam que a Jessica não podia esperar, ela estava desaparecida e estava em perigo. Enquanto eles conversavam com outros investigadores e agentes do FBI, eles descobriram que um dos agentes tinha uma filha que trabalhava com os produtores do programa e ela topou ajudar e colocou o caso da Jessica na frente da fila. Assim, o investigador-chefe apareceu em um episódio do programa, mas apenas algumas dicas chegaram e não levaram a lugar nenhum, pelo menos inicialmente. No dia 29 de dezembro de 1995, mais de 100 dias após o sequestro, a Mônica recebeu uma ligação. Era um agente do FBI chamado Jerry Southworth, que lhe disse uma frase que mudaria sua vida para sempre. Nós a encontramos. O que aconteceu foi que, graças à ampla cobertura do programa America's Most Wanted, uma dica veio de um gerente de hotel que reconheceu Stephen Oliver como um hóspede em seu estabelecimento, mas sob um nome diferente. Ele trabalhava no hotel como pintor para pagar o quarto e o gerente afirmou que uma menina estava com ele, mas nunca saía do seu quarto porque estava em homeschooling e não podia ficar sozinha. Os agentes do FBI correram para o hotel, o Days Inn, em Houston, e o quarto do hotel foi invadido. O Stephen foi preso e a Jessica foi encontrada viva. No dia seguinte, ela foi levada ao aeroporto internacional de Houston para se reunir com a sua família. A Mônica sentiu uma preocupação imediata por sua filha porque sabia que aquilo não era o fim da história dela. Havia grande cobertura da mídia e a mãe estava preocupada com os traumas que tudo isso geraria. Enquanto isso, havia boatos circulando na mídia, algumas pessoas dizendo até que a Jessica tinha ido com aquele homem por vontade própria porque ela tinha se apaixonado por ele. No entanto, enfim, chegou a hora da Jessica contar a sua versão dos fatos. Ela explicou que estava animada para se encontrar com um editor. O seu pai e a madrasta haviam permitido que ela fosse e ela acreditava que eles estavam indo para Madison, em Wisconsin, onde ficava a sede da Random House Publishing. Ela tinha preparado algumas coisas como CDs, uma camiseta, uma calça e um maiô, e eles partiram às 7 horas da manhã enquanto a sua família ainda dormia. No caminho, a Jessica acabou adormecendo no carro, mas ao acordar, percebeu que estava com os pés e mãos amarrados. Foi então que o Stephen disse que ela não era mais Jessica, mas sim Cindy Johnson e que ele era seu pai, David Johnson. Ele inventou uma história dizendo que a mãe e o irmão gêmeo da Jessica haviam morrido em um acidente de carro. E quando a Jessica perguntou se voltaria para casa, ele respondeu que não, revelando que não havia nenhum contrato de livro e que ela não voltaria mais. A partir desse momento, a Jessica se viu sem opções. O Stephen a ameaçou, dizendo que a sua família seria morta se ela não seguisse as suas ordens, e ela decidiu que preferia sofrer do que colocar toda a sua família em risco. Eles viajaram até o aeroporto de Kansas City, onde a Jessica foi forçada a entrar em um avião com uma faca nas costas. E eles foram para Houston, no Texas, usando os nomes de Cindy e David Johnson.
Ao chegarem em Houston, eles foram para um hotel onde o Steven cortou e tingiu o cabelo da Jessica de preto e fez modificações no telefone do quarto para que ela não pudesse pedir ajuda. Ele escolheu um quarto que trancava por fora, mantendo a menina prisioneira. Durante todo o tempo, a Jessica sofreu abusos físicos, íntimos e emocionais. Se não obedecesse, ela era amarrada à cama e deixada sozinha. Ele a forçou a assistir conteúdo explícito de vocês sabem o que, né? E dizia que comida era um privilégio que ela precisava conquistar da maneira que vocês também sabem como. A Jéssica foi agredida várias vezes e até apunhalada, tendo que cuidar dos seus próprios ferimentos sozinha naquele quarto. O Steven a convenceu de que ninguém a procurava, que a sua família não a amava e que ela era tão feia que ninguém jamais a desejaria. Ela tentou várias vezes usar o telefone para pedir socorro, mas devido às modificações feitas pelo Steven, não conseguia discar os números corretos. Com o tempo, a vida da Cindy Johnson começou a parecer cada vez mais real. De repente, o Steven ficou em pânico com alguma coisa e decidiu mudar de lugar, levando ela para o Days Inn em Houston. Com pouco dinheiro na carteira, ele a vendeu para que outros homens bem mais velhos fizessem o que quisessem com ela em troca de dinheiro, enquanto ele a vigiava para que ela não gritasse e não fizesse nada que desagradasse os clientes. Quando os agentes do FBI entraram no quarto, a Jessica se apresentou como Cindy Johnson e parecia realmente acreditar no que o Steven disse sobre o seu passado, principalmente porque ele a fazia utilizar diversos entorpecentes. Os agentes do FBI então disseram a ela que seu nome era Jessica Mullenberg. Inicialmente ela não acreditou, mas quando mostraram fotos da sua família, algumas memórias começaram a voltar para sua cabeça. No entanto, foi só quando a sua mãe disse o seu verdadeiro nome no aeroporto que ela realmente se recuperou. Quando ela ouviu a voz da sua mãe chamar pelo seu nome, ela voltou a ser a Jéssica. Após ser levada ao hospital, ela descobriu que precisaria de 13 cirurgias na mandíbula, mas a cura emocional levaria muito mais tempo. A Jéssica, que antes era alegre e cheia de vida, agora enfrentava diariamente a tristeza e pesadelos de tudo que ela tinha passado. Cada vez que ela via uma criança desaparecida, ela se lembrava do trauma que viveu. No quarto onde a Jéssica foi encontrada, as evidências de abusos foram coletadas e o FBI concluiu que o seu sequestro aconteceu porque o Steven estava prestes a ser preso por fraude e precisava fugir. Então ele não poderia ficar mais perto dela, só que ele queria estar com ela, ele tinha uma obsessão muito grande por ela. Finalmente a Jéssica foi liberada para voltar à escola e ela estava ansiosa para isso. Ela queria recuperar um pouco da normalidade que seus colegas de classe tinham. Quando voltou, ela encontrou a escola cheia de banners e decorações, e não era apenas uma chance de estudar, mas também de se reunir com amigos e professores que ela sentia falta. Só que a alegria da Jéssica não durou muito, porque logo algumas crianças começaram a intimidá-la, fazerem bullying com ela e fazendo perguntas meio que em forma de acusação, coisa do tipo: por que você não tentou fugir? Será que você estava mesmo odiando tudo aquilo? Para enfrentar essa situação, os professores dela a apoiaram, incentivando-a a não deixar que o Steven tirasse mais coisas dela, afinal ela já tinha se livrado dele e precisava seguir em frente. Apesar do apoio, o bullying continuou e a Jéssica descreveu esse período como um verdadeiro pesadelo, tão ruim quanto o tempo em que ela foi sequestrada. Mesmo após crescer e se tornar uma jovem adulta, ela ainda escutava perguntas como: por que você não correu? Por que você não gritou? Por que você não contou para sua mãe? Por que você acreditou nele? Você achou mesmo que ele poderia machucar a sua família? As pessoas não entendiam o que é passar por uma experiência tão traumática e algumas dessas perguntas vinham de jornalistas sensacionalistas querendo mídia tóxica em cima desse caso. Eles ignoravam que no momento em que tudo aconteceu, ela era apenas uma criança. Enquanto isso, Steven, aguardando por seu julgamento, falou com repórteres expressando o seu desejo de que outros detentos tirassem a sua vida, pois ele não queria passar a vida na prisão. Ele se defendia dizendo que amava a Jéssica como se fosse sua própria filha. No julgamento, ele enfrentou acusações de sequestro e violação da Lei Mann, que foi criada para combater o tráfico humano. Embora o Steven tentasse se justificar, alegando que estava ajudando a Jéssica a escapar de uma família abusiva,
as provas mostravam o contrário. A Jéssica teve coragem e subiu ao tribunal para contar a sua história, enfrentando seu agressor frente a frente. Durante horas ela falou sobre o que havia acontecido, enquanto o Steven continuava negando ser, esse tipo de pessoa. Ele dizia que ele não era esse tipo de cara. Por fim, ele foi condenado a 40 anos de prisão, mas a Jéssica achou que a pena não era o suficiente e declarou em entrevista que desejava que existisse a pena capital no estado de Wisconsin. O que poucos sabiam era que os abusos contra a Jéssica não começaram com o Stephen. Desde pequena, ela já havia sofrido abusos de 2 homens, o pai da namorada do seu pai e um amigo da família. Após contar ao FBI sobre esses homens, eles também foram presos e condenados, mas para Jéssica, as condenações não apagavam as memórias que ela carregaria para sempre. A sua família decidiu nunca mais mencionar o nome do sequestrador para proteger a Jéssica de gatilhos. E depois de se formar no ensino médio, ela se graduou com honras na Universidade de Wisconsin, onde estudou psicologia, justiça criminal e sociologia. Sua motivação vinha das pessoas que duvidavam dela, já que muitas vítimas de sequestro não conseguiam completar o ensino médio por conta desse bullying. A Jéssica estava determinada a não deixar o Stephen vencer. Ela seria protagonista da sua própria história. Com o tempo, ela começou a visitar escolas para falar sobre o abuso íntimo e orientar crianças sobre como se proteger. A vida dela ganhou um novo significado quando ela conheceu o Kurt Christensen, que se tornou seu amigo e mais tarde seu marido. Após tudo o que ela sofreu, os médicos disseram que as chances dela ter filho eram apenas de 3 a 5%. No entanto, a Jéssica e o Kurt conseguiram ter 2 crianças, o Preston e o Piper. Ela é conhecida como uma mãe extremamente protetora, sempre preocupada com a segurança dos filhos. Ela nem mesmo escreve os nomes dos filhos nas mochilas para que estranhos não possam chamá-los e tentar levá-los. A Jéssica também não os permite brincar fora de casa, sem supervisão, está sempre atenta quando o ônibus escolar chega e à medida que os filhos cresceram, ela compartilhou com eles a sua história, explicando que foi sequestrada por um homem mau e por isso eles devem sempre informá-la sobre tudo, sobre para onde vão, com quem vão, sobre todos os seus planos. E um dos piores medos da Jéssica se concretizou quando a Piper não voltou para casa da escola um dia. O atendente do ônibus informou que ela não estava na lista. A Jéssica entrou em pânico e o Preston também ficou muito preocupado. Ambos choraram e ligaram para Mônica, mãe da Jéssica, em busca de ajuda. A Jéssica temia que alguém tivesse levado a sua filha, mas felizmente a Piper foi encontrada em um evento da escola de Halloween que a Jéssica tinha se esquecido. Mas para Jéssica, situações como essa podem ser extremamente desencadeadoras, levando ela a reviver momentos do passado. Ela ainda lida com as consequências do que passou, incluindo problemas de saúde como fibromialgia que dificultam a sua mobilidade. Apesar de todos os desafios contínuos, a Jéssica não hesita em compartilhar a sua história e levantar a voz para aumentar a conscientização sobre tudo o que ela passou. Em 2013, o Stephen voltou a ser notícia quando 2 guardas prisionais foram presos por permitir que um preso o atacasse. 3 colegas de cela estavam em uma van de transporte e um deles, usando algemas de metal, agrediu os outros 2, incluindo o Stephen. Os guardas não intervieram nem relataram o ataque. O Stephen sobreviveu, mas pouco se sabe sobre a sua vida na prisão. A verdade é que deve ser um grande tormento, porque a gente sabe como que os outros prisioneiros lidam com esse tipo de crime. A questão que fica no ar é como o pai e a madrasta da Jéssica permitiram que ela viajasse com o Stephen sozinha, sem o consentimento da sua mãe. Será que eles não perceberam que isso era perigoso ou simplesmente não se importavam? Fora isso, é preocupante que ninguém na escola tenha percebido que aquele homem estava focado na Jéssica, seguindo-a até o parquinho e cercando-a de todas as maneiras. Alguém deveria ter notado algo e chamado a atenção sobre esse homem problemático. Agora é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.